iluminando esse lugar, irmão Diniz. Vamos quebrar logo essa parede aqui, irmão Diniz. Porque eu estou vendo, ó, tem pessoas lá de fora, né? Está muito cheio aqui, graças a Deus por isso. Irmãos, algo que eu estou observando é o seguinte: nós vemos as pessoas assistindo televisão, assistindo futebol, algo assim tão fútil, né? Mas eles vibram, gritam. Nós estamos na casa de Deus, vamos falar isso aqui. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor, o nosso ajudador. E nós estamos aqui de pé nessa noite, nessa congregação, porque o nosso Deus tem nos guardado. Porque o nosso Deus tem nos sustentado. Então será que Ele não merece um aleluia, um glória a Deus? O Senhor merece. O Senhor merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O Senhor merece toda a nossa vibração. Aleluia. A palavra de Deus diz que todo ser que respire, louve o Senhor. Louve o Senhor com alegria, louve o Senhor com palmas, louve o Senhor com glória, porque Ele é o dono de toda glória, Ele é o dono de todo louvor. Aleluia. Ítalo, estou muito feliz de estar te vendo aqui, viu, Ítalo? Ítalo estudava no Colégio de Renovação, conheço o Ítalo já de muito tempo. Continue vindo para a casa do Senhor. Queridos, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma pequena parte da palavra de Deus, quando diz assim: o ministrador, o pregador da noite, cai sobre nós uma grande responsabilidade. Mas o Senhor nesta noite é quem vai falar. Espero eu que o Senhor venha me usar como instrumento em suas mãos. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24, fala a história de um homem que às vezes até quando a pessoa não é evangélico, ele já conhece a história desse homem, uma história muito conhecida. É a história de Enoque. Gênesis 5, 21 a 24 diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto ele é muito conhecido, ele é muito divulgado dentro da igreja. Nós ouvimos falar muito a respeito de Enoque. Quando nós falamos a palavra andar, nós entendemos que é caminhar. Ninguém anda parado, a gente anda caminhando. Então quando eu digo Enoque, quando a palavra de Deus diz Enoque andava com Deus, nós entendemos que Enoque andava junto de Deus e Deus andava junto de Enoque. Isso quer dizer que quando nós andamos com alguém, nós temos uma certa intimidade, nós temos um certo companheirismo. A gente não anda com desconhecido, porque é perigoso, não é? A gente não vai ter a companhia de alguém que a gente não conhece. Eu vou para o centro com alguém que eu não conheço de companhia, vou andando com ele. Isso é perigoso. Mas quando tem alguém que eu tenho plena confiança, eu confio na irmã Vera, a irmã da igreja, minha conhecida, minha amiga, eu posso simplesmente dizer: Vera, vamos andando até no centro? É um percurso bem longo, mas eu tenho confiança nela, ela tem confiança em mim, a gente pode caminhar juntos. Então nesse momento eu começo aqui a perceber que Enoque tinha uma certa intimidade com o Senhor. Observem que no texto diz o seguinte: Enoque viveu 365 anos. Quando Enoque tinha a idade de 65 anos, ele teve seu primeiro filho, chamado Matusalém. E até nesse tempo, Enoque não andava com Deus. Sobraram quanto tempo? 300 anos. Olha quanto tempo Enoque andou com Deus. 300 anos. Foram tempos, muitos anos, que Enoque caminhou com Deus. Podemos perceber que nesta época, lá nesse começo da história de Gênesis, no capítulo 5, a gente pode ver relato de vários outros homens que nasceram, que cresceram, que tiveram filhos como Enoque.
Mas Enoque ganhou assim uma pincelada diferente. Enoque ganhou um destaque. Todos esses homens que viveram nesta época, eles morreram. Mas Enoque não morreu. Teve uma grande diferença com ele. Ele foi tomado para Deus. Ele era um cara tão justo, tão correto, tão humilde, que estava tanto na presença de Deus, que Deus o livrou da morte. Glória a Deus. Deus o salvou. Queremos entender nesta noite que para que Deus venha nos salvar, é necessário que nós andemos com Deus. Para que o Senhor venha nos resgatar a vida, é necessário que nós andemos com Deus. Para que o Senhor tenha conosco um compromisso, é necessário que nós andemos com Ele. Não me interessa se vai ser 1 ano, não me interessa se vão ser 2 anos, se serão 300 anos. Mas o que interessa neste momento é que nós andemos com Deus. Aleluia. Então Enoque ganhou esse destaque na Bíblia, porque Enoque resolveu ter um concerto com Deus. Glória a Deus. Durante muito tempo, Enoque, durante 65 anos, quando nós olhamos para uma pessoa com 65 anos, ele já tem direito a entrar na fila do idoso, a ter o cartão de passe livre, porque ele já é idoso. Enoque, nesta época, já poderia ser chamado de idoso, mas Deus lhe deu mais 300 anos. E durante 300 anos, aquele homem esteve na companhia do Senhor. E ele andava lado a lado com ele. E eles caminharam tanto que Enoque não voltou mais para a sua casa, não voltou mais para a sua família. O Senhor levou. Só tem 2 homens na Bíblia que não chegaram à morte, mas foram trasladados, foram levados pelo próprio Deus. E andar com Deus é mais que uma simples prática religiosa. Andar com o Senhor é mais que uma simples prática religiosa. Não é simplesmente um título de dizer eu pertenço à Assembleia de Deus, eu pertenço à Igreja Batista, eu pertenço à Igreja Católica, eu sou da Universal. Não. Andar com Deus é uma intimidade pessoal, individual, que não é conhecido pelas outras pessoas. É você e o seu Deus que andam junto. Glória a Deus. Deus quer andar conosco. Mas nós queremos andar com Deus? Será que essa é a resposta que nós temos para Deus? Será que eu quero andar com Deus? Você quer andar com Deus? Deus quer andar com você. Deus quer caminhar com você. Deus quer ter compromisso com você. Mas até onde é que está o meu compromisso para com Deus? Essa é a pergunta. Não respondam para mim, porque eu não terei a resposta para dar para vocês. Sabe, João 14, 6 diz o seguinte. O próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que vai acontecer se eu não quiser caminhar com Deus? O que vai acontecer? Se Jesus ele é o caminho e eu não andar pelo caminho de Jesus, eu terei direito à salvação? Claro que não. Jesus é a luz. Se eu não andar na luz de Jesus, eu poderei ver alguma coisa? Eu viverei na escuridão. Se Jesus é a verdade e eu não quiser a verdade de Cristo, está escrito na sua palavra, eu poderei falar da verdade? Claro que não. Jesus é a vida. Se eu não quiser a vida de Jesus, eu poderei ter vida? O Senhor disse que Ele morreu na cruz para me dar vida e vida com abundância. Viver em liberdade. Embora que muitas pessoas pensem que estar na presença de Deus é não ter liberdade. Quantas pessoas dizem que ser crente é ser preso a preceitos? Ser crente é viver preso a uma religião. Ser crente é ter liberdade de vida. É ter a oportunidade de dizer que é livre do pecado, que é livre da morte, que é livre do juízo, que é livre do inferno, que é livre das coisas do mundo.
Glória a Deus. Servir a Deus é ser livre. Amém. Servir ao Senhor é ter liberdade, é ter Glória vida a plena. Deus. Aleluia. Não podemos achar que caminhar com Deus pode estar preso a uma denominação. Mas é algo individual que há dentro de mim, que há dentro de você. Somente eu posso conhecer o meu caminhar com Jesus. Somente eu. O irmão Diniz não pode olhar para mim e dizer: a irmã Francisca é uma mulher que de fato caminha com o Senhor. O irmão Diniz não conhece o meu coração. Ele não conhece a minha integridade, ele não conhece a minha intimidade com o Senhor. Como assim eu também não conheço o irmão Diniz. Eu imagino que seja assim. Eu creio também que seja assim. Eu creio que seja assim com os irmãos. Os irmãos também creem que seja assim comigo. Mas é individual, é com cada um de nós. Na época em que Noé vivia, em que ele caminhava com Deus, Noé não vivia um tempo bom, era um tempo difícil, como o tempo de hoje. Caminhar com Deus é uma tarefa muito árdua. Vocês concordam comigo? É uma tarefa árdua. Caminhar com Deus nos dias de hoje não é fácil. Nós somos bombardeados por coisas terríveis o tempo todo. É no trabalho, é na faculdade, é no ônibus, é na vizinhança, é na família, enfim, não é fácil. Mas quando nós caminhamos com Deus, o Senhor diz que Ele nos dá uma recompensa. Amém. O Senhor diz que Ele nos dá a recompensa da coroa da vida. O Senhor nos dá a vitória da salvação. O Senhor nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Olha como é bacana caminhar com Deus. Como vale a pena caminhar com Deus. Quando eu estou passando por problemas e eu vou caminhando com Deus, eu tenho um amigo fiel para me ouvir. Eu vou conversando com o Senhor. Às vezes as pessoas pensam que crente é doido, né? A gente está no ônibus e está lá cheio de problema e está aqui conversando com o Senhor. E às vezes a gente até consegue falar alto. E às vezes alguém olha para a gente assim: meu Deus, é maluco. Mas sabe por quê? Porque nós caminhamos com o nosso Deus. E porque nós sabemos que com quem nós caminhamos, Ele é fiel para nos ouvir, para nos atender. Amém. E o Senhor diz que Ele nos dá a recompensa, Ele nos dá a vitória. Não é, irmão Diniz? O Senhor nos dá a vitória. E Ele deu a vitória para Noé, para Enoque. Ele deu a vitória, e Ele deu a vitória da vida. E o Senhor nos dá a vitória da vida. Mesmo que a matéria venha a perecer, porque nós não somos eternos, um dia nós iremos partir, esperamos pela vida de Jesus, mas a qualquer minuto isso também pode acontecer na nossa vida, porque nós somos falíveis. Mas mesmo que a nossa matéria venha a perecer, nós aqui temos a garantia na palavra de Deus, que quando nós caminhamos com Deus, nós temos direito da vida eterna. Nós temos direito da salvação. Nós temos o direito de dizer que somos cidadãos dos céus. Nós temos o direito de dizer que somos herdeiros de Deus. Que há um lugar preparado para nós. Que há um lugar especial, não é um lugar qualquer. Deus não tem preparado para nós qualquer lugar, mas Deus tem preparado para nós o céu de glória. Aleluia. E a sua palavra diz que este lugar nós não podemos comparar a nada. Não há nada, não há lugar mais bonito, jardim mais florido que nós venhamos comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Os nossos olhos não conseguem contemplar aquilo que Deus tem preparado para nós. Vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena olhar o exemplo de Enoque e caminhar com Deus. Porque Deus tem algo preparado de muito bom. É de muito especial. Sabe, hoje é um dia de decisão. É um dia de decisão. Enoque passou 65 anos para tomar a decisão de caminhar com Deus. Engraçado que o nome de Enoque ele tem dois significados. Enoque pode ser principiante, mas Enoque também pode ser mestre.
Aleluia. Por que Enoque tem dois nomes? Tem dois significados no seu nome? Porque antes que ele tivesse essa caminhada com o Senhor, ele era apenas um principiante, ele era apenas um aprendiz. A partir do momento em que ele começou a caminhar com Deus, ele começou a levar a sua palavra, ele tornou-se mestre. Mestre. Então, por isso tem dois significados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Andar com Deus é fazer a sua vontade. Nós não podemos andar com Deus de qualquer maneira. Nós não podemos andar com Deus da forma que nós queremos. Por isso que quando nós levamos a palavra para aqueles que ainda não conhecem Jesus, como a irmã Noema que falou, às vezes ficam ofendidos. Quantas vezes eu fiquei ofendida? Quando chegava para mim uma adolescente, pregava a palavra e dizia: olha, Jesus ele quer te salvar.